começar a gravação. Agora sim, está gravando. Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, o que estávamos fazendo essa apresentação, a aula de hoje, então, nós vamos passar por todos esses tópicos, de uma forma resumida, de uma forma para dar uma direção para vocês, para guiar os estudos, né, que vocês vêm realizando aí ao longo do estudo de vocês, né. Às vezes parece mesmo, Matheus, às vezes parece coisa do outro mundo, né, mas não é. Quando a gente começa a entender um pouco melhor o que a banca quer que você responda, que você começa a pensar como eles querem que você pense, começa a alinhar um pouco melhor, e hoje a gente vai dissolver aí algumas dessas questões. E, para não perder nosso tempo, que é caro e rico nosso tempo, vamos começar a dar-lhe, né? Vamos falar sobre estratégia de resolução de prova, pessoal. Eu não posso falar sobre interpretação de texto sem antes convidar vocês a pensarem como resolver a prova. Então, acho que isso é uma dica de ouro para vocês, né? Para quem está estudando, para quem está fazendo simulado em casa, para quem está fazendo bateria de exercícios, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que resolver uma prova, né? Não só a prova de interpretação de português, mas a prova em seu todo, com todas as suas questões, é uma corrida contra o tempo, né? A prova ela é elaborada sempre sendo pensada para vocês levarem uma média de 3 minutos a 4 por questões. Se você dividir o número de questões pelo número de horas que vocês têm para fazer a prova, vocês vão chegar mais uma média, né? Por que média de 4 minutos? Porque tem questões que tu vai fazer em 1, tem questões que tu vai levar 7. Então, a gente tem uma média de tempo para resolver as questões. Então, a primeira dica que eu trago para vocês, pessoal, tá? E parece bobagem, mas a gente precisa dizer aqui, analise a prova antes de começar. Dá uma olhada o que vem primeiro. Primeiro é português, depois é matemática, depois é legislação. Dá uma olhada no geral da tua prova antes de sair fazendo ela, né, que nem louco lá. Às vezes parece que você está com uma batata quente na mão que quer se livrar. Na ansiedade, começa a fazer a prova, nem olhou se está todas as questões, se tem todas as folhas. Não te esquece, né, que é uma prova que vem de uma gráfica, pode estar faltando folha. Então, dá aquela olhada geral na tua prova, né, até para já dar uma controlada na ansiedade, ver o que tem ali. É uma forma de parece que tu está perdendo tempo, mas no final das contas é um saldo positivo, né? Comece sempre pela disciplina que você tem mais facilidade. Qual disciplina tu acha mais fácil? Direito constitucional. É por ela que tu vai começar. Por quê, pessoal? Porque, óbvio, que tem alguns concursos que têm pesos, né? A questão específica tem peso 2. Questão de português tem peso 1. Vai depender do edital que vocês estão concorrendo. Mas, via de regra, normalmente, todas as questões têm o mesmo peso. O que significa dizer que, desde a questão toperanível à questão nível NASA, é o mesmo acerto, é o mesmo peso. Então, tu tem que focar em fazer número de questões, montante. O que vai te aprovar e o que vai te alcançar no ponto de corte é montante de questões. Então, é importante que vocês, né, façam, começa pela que tem mais facilidade, e outra, dica de ouro, que salva a prova, faça todas as questões mais curtas e fáceis primeiro, pessoal. Porque, de novo, estou te dizendo, a questão mais facilzinha, a questão mais difícil, é o mesmo número, conta como um acerto igual. Então, você precisa fazer volume de acerto. Então, a melhor dica que eu trago para vocês aqui, quando se trata de fazer prova de concurso, é fazer aquilo que você tem mais facilidade primeiro. E, né, resolvendo questões, porque é o que importa, no final das contas, é o volume de questões que vocês vão fazer. Faça primeiro as questões que não exijam a leitura de texto, tá? E essa é uma dica valiosa. Deixa para fazer as questões de interpretação de texto que demandam uma leitura maior no final, na finaleira. Prof, mas daí eu vou estar mais cansado. Mas daí tu tem mais tempo para ler, reler, fazer todo o mapeamento do texto. Então, essas são as primeiras dicas, pessoal, que parece, né,
que são dicas bobas, mas são dicas que fazem toda a diferença na hora de realizar a prova. Não escrevi no slide, mas gostaria de deixar aqui outra dica para vocês. De dica extra vai passando para o gabarito de 10 em 10 questões. Não deixa para, por exemplo, vou passar todas as questões só no final da prova. Daí lá no final você passa todas as questões para o gabarito. Eu tenho um pouco de déficit de atenção e com muita frequência marco questão errada no gabarito. Então, assim, para te não perder, eu sugiro que tu passe de 10 em 10. Faz 10, faz mais 10, passa mais 10, porque caso tu erre uma letra, não está toda a prova perdida, perde 2, 3 questões. Mas aí não cai, né, naquela torre de erros, errando todas as questões aí em continuidade. Então, essas são as dicas iniciais para a gente pensar em como fazer a prova de concurso. Resumindo, recapitulando aqui, qual é a dica de ouro? Faça todas as questões fáceis e curtas primeiro, porque para te alcançar o ponto de corte, a gente precisa fazer volume de questões em quantidade, né, para a gente ter um bom desempenho, ok? Depois disso, deixa para fazer as questões de interpretação de texto por último na prova de português e vai passando as questões de 10 em 10 para o gabarito. Ok, pessoal? Então, essas são as primeiras dicas que a gente tem, né, em se tratando de realização de prova, em se tratando de fazer prova. Agora, nós entramos no nosso conteúdo propriamente dito, né? No que nos interessa em termos de conteúdo, em termos, né, de que cai na prova, tá? E a gente começa falando de uma coisa muito importante, que é o quê? A tipologia textual. Bom, pode ser que vocês cheguem para fazer a prova de vocês e não encontrem uma questão de crase, como foi a prova da Guarda Civil aqui em Porto Alegre, desculpa, em Boa Vista, né? A prova da Guarda Civil não caiu nenhuma questão de crase. Fiquei impressionado. Caiu pontuação, né? Um clássico de prova, mas pode ser que uma prova não caia pontuação. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o conteúdo gramatical a gente consegue prever mais ou menos o que vai acontecer. Mas não existe prova de concurso público sem um texto. Então, o texto é uma base de uma prova de concurso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que talvez tu chegue para fazer, não sei qual concurso tu vai fazer agora, pode ser que tu faça o dos bombeiros, né? Aqui em Boa Vista é um concurso eminente, né? Um excelente concurso, diga de passagem, né? Uma excelente remuneração. Concurso da UFRR, que está aí batendo a porta. Nós vamos ter concurso do IBAMA Povo. Para quem mora aqui na região norte do Brasil, esse é o ano dos concursos, é ano para passar em alguma coisa. Porque são mais de 11 concursos que batem a nossa porta, a gente dá até uma crise de ansiedade, né? Porque daqui a pouco eu quero fazer todo e não preciso dar para nenhum. Então a gente precisa se organizar para isso. Todos esses concursos têm o que em comum? Vai cair uma questão de interpretação de texto. É fato. Como amanhã tem sol, é fato que a gente vai ter uma questão de interpretação. E para a interpretação deixar de ser essa coisa do outro mundo, a gente precisa começar, então, a entender como que os textos se organizam. Os textos, via de regra, se organizam em tipologia textual. O que é tipologia textual? É a forma como os textos se organizam dependendo da sua função. Por exemplo, se o texto tem por finalidade, tem por intenção defender um ponto de vista, ele vai ser, pessoal, da tipologia dissertativa. Ele está trazendo conteúdo. Agora, se esse texto tem por finalidade contar uma história, ele vai estar na tipologia narrativa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os textos se organizam por tipo. E esse tipo é dividido pela sua essência, pela sua natureza, pela sua intenção. Vejamos,
Um texto que tem por finalidade narrar algum acontecimento com um personagem, em um tempo, em um cenário e com um enredo, vai ser um texto narrativo. Então, o texto narrativo é aquele que tem por finalidade contar uma história. Mas não é qualquer história. Porque num texto expositivo, num texto dissertativo, eu também posso contar uma história. O que determina a tipologia narrativa é a presença de alguns elementos, como personagem, narrador, tempo narrativo, clímax. Então, aqui já é uma super dica. Ah, prof, eu nunca sei se o texto é narrativo ou não, só sei que conta história é narrativo, não conta história não é narrativo. Não. Para um texto ser narrativo, ele precisa, pessoas de Deus, ter personagem, ter um enredo. Né? Um personagem não necessariamente precisa ser ficcional. Uma notícia, por exemplo, tem personagem, que é o envolvido, né? Na sexta-feira, Pedro conduziu o carro, ou quando a pessoa não quer determinar o nome, né? Um bandido foi assassinado, ou seja, eu tenho personagens num enredo, num tempo narrativo. Então, a tipologia narrativa, todo texto que tem por finalidade contar a história de algo ou alguém, vai estar na casinha do narrativo. Agora, se a tua finalidade não é contar uma história de alguém, mas falar sobre um conteúdo, falar sobre alguma coisa, você está falando da tipologia dissertativa. A dissertação tem por finalidade falar sobre um assunto. Esses textos costumam ter um teor bastante informativo. Vamos pegar um texto dissertativo como exemplo, né? Livro didático. A natureza daqueles textos que ali estão, em sua maioria, é dissertativo. Por que em sua maioria é dissertativo? Porque a intenção é fazer o quê? É trazer conteúdo. Ainda, o texto, galera, pode ter por finalidade descrever. O que é o texto da tipologia descritiva faz? O texto da tipologia descritiva tem por finalidade caracterizar de forma objetiva ou subjetiva, né? Quase sempre está a serviço de outra tipologia, porque aqui é uma outra ressalva que a gente faz. Um texto, ele não é 100% narrativo, 100% dissertativo, 100% descritivo. Ele tem o que a gente chama de predomínio. Predomina a narração, predomina a dissertação. Prof, tem outros tipos textuais? Tem. Ainda tem o injuntivo, que é aquele texto que dá ordem, né? Faça, corte, pique, né? E o texto dialogal, que são os diálogos, que são outro tipo de tipologia. Não quis trazer porque, em termos de prova de concurso, não nos interessa muito, tá? Pensando a tipologia narrativa, e a figurinha aqui relembra muito bem, né? Professor, me dá um exemplo de texto narrativo. Eu dou. Fofoca, né? Fofoca é o gênero textual mais antigo da humanidade, né? Eu não gosto de fofoca, gente, né? Eu gosto só de estar informado. São coisas diferentes, não confunda, né? Não sou fofoqueiro, sou informado. São coisas distintas, não confunda. Pessoal, um texto narrativo é caracterizado pelos seguintes elementos textuais. Ele tem personagem, ele tem enredo, ele tem clímax, tem um cenário, tem um tempo narrativo, né? Então, note que um texto, para ser narrativo, ele precisa mobilizar um monte de coisa, né? Um monte também, né? De dados, de ideias, de informações. Ele tem que ter todos esses elementos, né? Os textos narrativos são bem característicos por contar uma história sobre algo ou alguém, tá, pessoal? Isso é o que caracteriza um texto da tipologia narrativa, povo de Deus. Tá? Sobre o gênero narrativo, o que é importante a gente falar, né? Os gêneros textuais são as formas em que os textos se organizam. Tipologia textual, ela é diferente de gênero textual. Eu não vou entrar aqui, né, pessoas
em todas as distinções de gênero, do tipo, porque não é, né? Não é o nosso objetivo aqui fazer essa distinção. O que a gente precisa saber, né, de verdade, é que a tipologia é a característica interna do texto, ao passo que o gênero é a função social dele. Então, se a gente for parar para pensar, quais são exemplos de gêneros narrativos? Carta, novela, romance, notícia, conto, né? São aqui alguns exemplos. Agora, cuidado, né? Porque em prova, tu deve cuidar com o quê? A prova pode ser que ela pergunte para vocês, é uma das questões que está lá, pessoal, na nossa bateria de exercícios, né? Que eu criei para a gente. A primeira questão fala sobre isso, né? O objetivo do texto é. O objetivo do texto é narrar, é descrever. Então, cuidado, que às vezes pode ser, pessoal, que a banca não pergunte, ou dizendo, o texto é narrativo ou não. Ele vai dizer o quê? Ele vai trazer o seguinte: os enunciados podem afirmar que o texto tem por finalidade narrar, tem por finalidade contar, tem por finalidade, né, dizer. Então, pode aparecer aí outros tipos de comandos, ok? Alguém tinha erguido a mão? Gostaria de falar, perguntar? Anderson, quer falar? Quem quiser falar, só erguer a mãozinha aí, abrir o microfone, eu digitar ali. Eu vi que o Wesley está resumindo alguns comentários ali. Wesley, obrigado pelo apoio aí, ajuda bastante os colegas também. Vão assim esquematizando a nossa aula, beleza, povo? Então, quem quiser fazer pergunta, só erguer a mãozinha ali e falar, tá? Bom, agora pensando um pouquinho sobre a tipologia dissertativa, pessoal, né? Pensando aqui dentro da tipologia da dissertação. O que é essa tipologia? É aquela tipologia que tem, né, por característica, informar alguma coisa. Então, são textos sempre muito ricos em conteúdo. Ele tem um valor de conteúdo muito grande. E, geralmente, a tipologia que vai aparecer na prova de vocês é a tipologia dissertativa. Porque os textos que costumam aparecer em concurso são textos informando coisas, né? Trazendo informações, dados científicos sobre alguma coisa, citações, discurso de autoridade. Todos esses elementos vão estar, né, presentes num texto da tipologia dissertativa, né? Então, o referente é bem situado, referente ao assunto, né? Então, o texto dissertativo sempre explora um assunto, uma temática. Então, quando a gente pensa, né, em texto dissertativo, a gente está pensando em texto que tem muita informação sobre um assunto, pessoal. Basicamente, é isso que a gente pensa, né? Que a gente resume a tipologia dissertativa. Texto dissertativo é aquele que tem bastante conteúdo, né? O gênero dissertativo, que são os textos que compõem essa tipologia, né? São textos, pessoal, que geralmente defendem um ponto de vista sobre algum assunto. O que é comum? Carta aberta, redação escolar, aquela redação que a gente fazia lá no colégio, trabalho acadêmico, está no gênero dissertativo, artigo de opinião, textão de rede social, né? Então, aqui, exemplos, né? Exemplos. O movimento da retirada. Aqui a gente não podia deixar de trazer a capivara, né? Pô? Zero que deu de assunto a capivara, né? É o melhor exemplo de assunto, né? O melhor exemplo de gênero dissertativo, né, pessoal? É a gente exemplificar com os textos que estão acontecendo agora. Olha um exemplo de texto argumentativo. O motivo da retirada da capivara não foi só por ela ser silvestre. Esse tipo de exploração acaba atraindo a procura por esses animais na natureza. Fomenta, entre aspas, a cultura, mostra o dia a dia, né? Com cutia, capivara, papagaio, mico-leão dourado, a troco de likes e engajamento. Aqui é um print do Twitter em que alguém está falando sobre um assunto. Então, aqui eu tenho um teor dissertativo porque discute um assunto,
mas eu também tenho um teor argumentativo. Que teor argumentativo é esse? Na opinião de quem fez esse post, ficar tirando foto de animal silvestre é uma forma de incentivar tirar animais da natureza. Aí depois a Mari lá no Twitter comenta, né? Agora provavelmente ficará mal cuidada, pois já estava acostumada e morrerá de tristeza. Que babaquice o que fizeram. Então o pessoal vai argumentando, mobilizando, né, o seu ponto de vista a partir da opinião. Então, só para exemplificar aqui para vocês, o texto dissertativo argumentativo é aquele texto dissertativo, né, e argumentativo, como nesse caso aqui, e ele vai trazendo, então, vários elementos, né, para argumentar. E o que é mais comum, né, povo, é aparecer textos de colunas, de colunistas em prova de concurso. Aqui eu trouxe um exemplo de um texto, né, do Antônio Carlos Prado, né, um colunista da Isto É, falando sobre Machado de Assis, sobre um texto, né? Ó, como é que ele começa? Machado de Assis é o melhor escritor brasileiro e um dos principais em todo o mundo. Para além da escrita, Machado, ao lado de Dostoiévski, Joyce, Shakespeare, vem sendo considerado por analistas como um grande precursor dos mais secretos e complexos, nem sempre louváveis, desejos e impulsos da alma humana. Machado de Assis nasceu, ou seja, percebam, pessoas, como esse texto tem, né, conteúdo, porque está falando de Machado de Assis, onde ele nasceu, que tipo de texto ele está escrevendo, mas também tem aqui uma opinião. Então, talvez um dos principais desafios quando a gente fala de texto dissertativo argumentativo é diferenciar o que é opinião do que é conteúdo. Então, ó, nos textos dissertativos argumentativos, o maior desafio é diferenciar conteúdo de opinião. Conteúdo, pessoal, é aquilo, né, que está sendo usado para argumentar. Deixa eu só botar aqui maior. Eu vou fazendo uns resuminhos e vou postando aqui. Quem quiser ir resumindo e colocando aqui também, vai compartilhando com os colegas, né? O pessoal já vai sabendo o que tem que anotar. Então, o maior desafio quando a gente pensa em texto dissertativo argumentativo é fazer essa distinção. Fazendo essa distinção, a gente já começa a se preparar para resolver questões da prova, como, segundo as ideias do autor, a ideia geral do texto é, e aí por diante. Ok, pessoal? Antes da gente continuar a nossa aula, deixa eu fazer o meu momento Jequiti aqui, tá? O momento Silvio Santos, aquele que aparece na tela, né? Propaganda. Pessoal, essa aula de hoje, né? Essa aula de interpretação de texto, o meu maior objetivo, além de contribuir com vocês, é fazer propaganda de um curso que eu estou lançando. Muitos de vocês acabaram pedindo, né? Um curso de português específico. E eu defendo a tese de que falta para vocês, enquanto estudantes, português básico. Então, aqui, só para dar um recado no meio da aula, antes de a gente seguir com a aula, eu queria deixar para vocês um convite, né, de um curso que estou começando sábado que vem, tá? Tá aqui, vai ser um grupo de português básico para concurso, tá? Muitos estudantes não conseguem ter um bom desempenho em língua portuguesa porque tem dificuldade com termos básicos da língua portuguesa, né? Tipo, quando eu falo, uso crase. Para saber crase tem que saber artigo. Então, às vezes, a gente não sabe. Para saber pontuação tem que saber a diferença entre sujeito e predicado. Então, vocês morrem nas questões porque não conseguem, né, resolver coisas básicas. Então, para atender aos pedidos, né, pessoal, eu resolvi montar um curso que vai começar sábado que vem, tá? Vai ser no horário aqui de Boa Vista, das 10 ao meio-dia, tá? Vão ser 8 aulas de 2 horas de duração cada uma, tá? Todas as aulas ficarão gravadas e serão disponibilizadas lá no Drive específico para essa turma, tá, pessoal? Então, assim, a ideia é que seja um curso bem bacana, tá? Bateria de exercício por aula, então toda aula a gente vai ter uma bateria de exercício para vocês e pretendo corrigir em aula também. Qual é o valor do investimento? É R$ 120, tá? A mensalidade, não, R$ 120 é o curso todo.
É uma promoção zona que eu estou fazendo para vocês conhecerem meu trabalho. Vai ser online, aqui pelo Google Meet, nessa estrutura aqui, e vai ser uma turma pequena, vão ser somente 35 vagas, tá? Quem tiver interesse em participar, me manda mensagem no privado. Prof, quero participar, como é que eu faço para inscrever? Aí, tu me manda lá a mensagem no privado e eu explico para vocês. Vou postar lá no grupo, tá, pessoal? O conteúdo programático, tá? Nesse primeiro momento, ele já não vai ter redação, mas logo eu já vou lançar um curso de redação também. Por isso que a aula já vai ser das 10 ao meio-dia, para deixar livre a primeira parte da manhã, que daqui a pouco mais a gente vai fazer aí um curso de redação. Então, quem tiver interesse, me manda lá no WhatsApp, no privado mesmo, que eu vou respondendo para vocês ali, um por um. Eu vou mandar para vocês, pessoal, ali no grupo já, enquanto estou dando aula para vocês, o cronograma, para quem se interessar pela aula, saber o que vai ter cada aula. Tá lá, postei para vocês. A aula 1, a gente vai discutir, né? Deixa eu abrir aqui o cronograma. Acentuação fonética e uso dos porquês. Aula 2, estrutura de palavra e formação de palavra. Aula 3, classes de palavras variáveis. E aqui vai ser, né, bem interessante, que a gente vai aprender o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é artigo. Né? Depois, só de verbos temos aula, concordância verbal nominal, preposição, regência e crase, análise sintática do período simples. Prof, mas não tem pontuação nesse curso? Não, porque é um curso básico. Depois que tu aprender o nome de todos os termos, tu consegue se dar pontuação sozinho em casa, que hoje é o maior desafio. Vocês não conseguem estudar português sozinhos. Por quê, pessoal? Por que não consegue estudar português sozinho? Porque não sabe o nome dos termos básicos. Então, fica aí o convite, mandem mensagem lá no privado depois, respondam, que eu converso com vocês. Vai ser super legal, fiz uma super promoção, 120 pila aí, baratinho, todo o curso, né? Esse curso, galera, aí fora, hoje, se eu fosse montar esse curso presencialmente, não sairia por menos de 300, 350 reais. O curso todo eu vou fazer esse valor promocional para vocês por 120 reais, tá? Depois só me chamar ali no privado, que quando terminar a aula eu vou respondendo vocês. Passado o nosso momento de Jequiti, né? Momento propaganda, vamos agora voltar para nosso conteúdo programático aqui, que nós estávamos falando, então, de interpretação de texto. Agora a gente vai começar a falar sobre linguagem. Alguém tem alguma dúvida? Desculpa, acabei passando reto. Pode perguntar aí. Michael, quer escrever, quer perguntar? Já atropelando o povo, né? Deixa eu ver se alguém ergueu a mão. Michael, diga aí. Diga lá, Michael. Michael ergueu a mão, não falou. Digita para nós ali qualquer coisa e aí eu respondo. Deixa eu ver se não digitou daqui a pouco, né? Não. Qualquer coisa chama de novo aí, Michael. Povo, vamos dar continuidade então. Vamos falar de um conteúdo que a internet está ruim, professor. Ah, é? Eita. É. Uma novidade aqui, mas ela está ruim, é raro. É raro. É raro, mas acontece toda semana, né? É raro, mas acontece toda hora, né? É coisa séria, povo. Qualquer coisa escrevam ali, tá? Language, Hiperol. Muito bom, Wesley. Wesley é da área das letras, ele é nosso reforço, né? Ó, Gustavo, uma vaga é minha, ó. Vou leiloar as vagas, aí se faltar vaga, vou leiloar, hein? Povo, e aí, só um comentário, né? A turma vai ter 35 alunos, não mais do que isso, que é para a gente ter um contato, conseguir conversar, né? Trocar, tirar dúvidas. No final da aula, ficar online ali só para tirar as dúvidas individuais de vocês. Então, vai ser é o meu primeiro grupo aqui em Boa Vista, né? Não em Boa Vista porque ele é online, vai atender toda a galera aí do Brasil, mas é com os alunos que eu estou mais em contato aqui em Boa Vista. Então, se preparem que eu vou entregar muito para vocês, vou entregar um trabalho muito bem feito. É o primeiro que estou fazendo aqui, quero construir meu nome junto com vocês, tá? E é o que eu costumo dizer. O professor Peterson é bom. Gente, eu só sou bom se vocês passarem. Então, eu preciso me esforçar para colocar o nome de vocês lá no listão, né? Então, é esse o nosso objetivo. Bom, vamos então tocar adiante, pessoal, para não nos atrasarmos muito. Quando a gente fala em linguagem, a gente fala em tipos de linguagem. Conotação e denotação é um assunto que aparece com muita frequência nas questões de concurso. O que é denotação? É o uso da linguagem no sentido literal, ou seja, no sentido do dicionário. Pensou em denotação, pense em D de dicionário. Denotação,
D de dicionário, pessoal. Essa é a dica para gravar, ó. Denotação, D de dicionário. Então, povo, quando a gente fala, né, dicionário é aquele sentido literal. Quando a linguagem é denotativa, ela é no sentido literal. A conotação, por sua vez, é o uso da linguagem no sentido figurado, ou seja, no sentido criativo. Costuma aparecer em textos argumentativos e em textos em que a criatividade no emprego da língua é um requisito. Então, assim, qual é a diferença da linguagem denotativa e conotativa? Uma é empregada no seu sentido literal e outra num sentido figurado. Professor, me dá um exemplo, te dou. Ó, gosto muito de usar essa frase porque fica muito visível a diferença. Ele fez toda a mudança de caminhão. Veja, ele fez toda a mudança de caminhão. Qual é a diferença de dizer ele está com um caminhão de saudades? Percebam que no primeiro exemplo eu tenho a linguagem denotativa. Não tem nenhuma palavra fora do seu sentido literal. O que a gente tem aqui? As palavras todas empregadas, né, dentro do seu sentido real. Agora, quando eu digo ele está com um caminhão de saudades, eu estou tentando fazer o quê? Criar um exagero, né? Porque eu quero dizer que é muita saudade, não é só muita saudade. Quando eu falo um caminhão de saudade, pessoal, eu quero, na cabeça de quem está ouvindo isso, que enxergue isso. Ó, quando você pensa num caminhão cheio, né? É isso que vem à sua cabeça, né, povo? Olha aí, imagina tudo aquilo ali de saudade. Então, se eu dissesse assim, ó, tô com muita saudade da Ana. Ó, eu tenho muita saudade. Agora, quando eu digo que eu tô com um caminhão de saudade, é isso que eu quero que a Ana veja. Esse caminhão quase caindo de tanta saudade. Então, a gente usa, né, pessoal, o quê? A linguagem conotativa para ser mais expressivo, né? Para dar mais expressividade para o discurso da gente. Em termos de prova de concurso, isso cai muito. Ó, uma das principais formas da manifestação da conotação é a partir do uso de figuras de linguagem, motivo pelo qual dizemos que seria uma linguagem figurada. Então, a linguagem conotativa também pode ser chamada de linguagem figurada. É uma linguagem de figuração. E quais são as principais figuras de linguagem, galera? Tem a reviria, tá? Eu acho que esse é até um conteúdo interessante, não trouxe todas aqui, obviamente, pelo nosso curto tempo, não tinha como trazer. Quando eu tenho ali uma pessoa, até trouxe uma figurinha que representa uma figura de linguagem que eu gosto bastante. Olha, a pessoa está carregando o mundo. Isso é um exagero, né? O nome dessa figura de linguagem é hipérbole, né? A pessoa está sendo hiperbólica, está sendo exagerada. Então, aqui a gente tem outras, né? A metáfora, que é uma comparação implícita com algum elemento, aparece muito em prova. Antítese, que são ideias que se contrapõem, né? São ideias adversas. Hipérbole, que é o exagero intencional para reforçar uma ideia. Aqui eu trouxe 3, mas tem uma lista gigante de figuras de linguagem que a gente poderia ficar aqui falando até amanhecer, né? E ainda ia faltar tempo, tá, povo? Aqui eu trouxe alguns exemplos de texto, só que fica para vocês lerem depois da aula, porque eu vou postar esse material para vocês, ok? Então, quando a gente fala em linguagem, a gente precisa saber o quê? A gente tem uma linguagem denotativa e uma linguagem conotativa. Como o Wesley resumiu para nós ali nos comentários, a linguagem conotativa é figurada, de figura de linguagem, sentido figurado, e a denotativa é o sentido real, é o sentido do dicionário. Ok, pessoal? Então, isso que a gente precisa gravar e levar em mente. Sobre estratégia de resolução de questões, sabendo de tudo isso, o que a gente precisa, né? Trabalhar para resolver as questões. Sempre iniciar pela leitura do enunciado para saber o que procurar na leitura do texto. Tente, de forma dinâmica, resumir as principais ideias do parágrafo. E aqui é uma dica muito boa, pessoal. Quando vocês vão resolver questões de interpretação, tenta já resumir algumas partezinhas do texto. Isso vai ser um grande facilitador.
né? Sublinhe nos parágrafos aquelas palavras que indicam um posicionamento do leitor, tá? São ideias boas. Os enunciados, galera, podem aparecer de várias formas, né? Com relação às ideias do texto, depreende-se das informações do texto, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Então, lê com atenção, lê com calma. E aí eu reforço de novo aquilo que eu disse, né? A importância da gente fazer primeiro as questões curtinhas, para depois voltar para fazer as questões mais extensas de interpretação de texto, diz respeito sobre isso, que é para dar tempo de ler com calma, de ler com tranquilidade, circulando, sublinhando, né, esses enunciados, né, para vocês entenderem o que é para ser feito, tá? Outro conteúdo, penúltimo conteúdo da aula de hoje, é sobre coesão, que cai muito na prova de interpretação de textos, recursos coesivos, né? São recursos linguísticos empregados ao longo do texto para principalmente fazer a manutenção do tema e dar sequência às ideias. Eu tenho o que eu chamo de coesão sequencial. E, povo, não precisa ficar nervoso com isso, porque não precisa decorar esses nomes. Não precisa decorar o que é coesão sequencial, o que é coesão... Não precisa. O que vocês precisam, né, é vocês entenderem bem a diferença dos recursos que são usados para a gente mobilizar a interpretação. O Wesley está comentando ali, fala sobre a diferença de compreensão e interpretação. A interpretação, pessoal, é daquilo que está posto no texto, aquilo que está escrito, segundo o texto. Ou melhor, desculpe, a compreensão, que eu compreendo, aquilo que eu leio. Compreender significa ler, ler o que está no texto. A interpretação, ela faz parte da inferência, que é aquilo que a gente pode entender do texto. Vou falar um pouco mais sobre isso na hora de resolver as questões, porque na prova, nas questões que eu elaborei para vocês, a gente tem algumas distinções entre inferência e interpretação, ok? Sobre a coesão, então, a gente tem a coesão sequencial, que significa fazer o quê? Ligar uma ideia a outra, ou um parágrafo ao outro. Mas, prof, o que é essa coesão sequencial que eu não entendi? Ela é responsável por fazer link entre as ideias dentro das frases, entre as frases e entre os parágrafos. Então, essas setinhas indicam, né? Uma ideia 1, uma ideia 2, um parágrafo 1, um parágrafo 2, sendo ligados, sendo conectados por esses recursos. Mas, prof, o que é ligar a ideia? Que eu nunca sei, não estou entendendo. O que você está querendo dizer com ligar a ideia, meu Deus? O que é isso, professor? Né? Bom, ligar a ideia, pessoal, significa estabelecer relação, como o uso do mas, aplicar uma ideia a outra, como nesse contexto. São elementos descritos ao longo do texto que fazem essas relações, que me indicam essas relações que estão ocorrendo dentro do texto. Isso é o que a gente chama de coesão, de ligação entre as partes, né? Bom, quais são os principais recursos de coesão? Conjunção. Tem que saber as conjunções para fazer prova, povo. Né? Não pode não saber dessa forma, embora, qual o sentido, qual a diferença entre elas, né? Eu vou trabalhar bem com vocês no nosso curso, né, de português básico, para vocês decorarem quais são as adversativas, quais são as conclusivas. Tem que saber bem isso daqui. Pronome demonstrativo, pessoal, não existe prova, né, de concurso sem abordar esse tipo de questão, né, para fazer retomadas, críticas, né, fazer essa retomada, fazer esse uso, esse link. Todos esses recursos, galera, são recursos que ligam as ideias dentro do texto, fazem referência às ideias dentro do texto, ok? Bom, passamos então um pouco corrido, né, sobre essa parte de coesão. Para quê? Para a gente fazer o que nos importa mesmo, e é resolver as questões. Nesse momento, então, peço que vocês façam o quê? Que vocês peguem, né, a folhinha aí da interpretação, não sei se vocês imprimiram, se vocês não imprimiram a folha, o que foi que vocês fizeram, né? Mas pega a folhinha
para a gente resolver juntos. Eu acabei não imprimindo, vou imprimir uma aqui, só para ficar mais fácil de eu ir falando com vocês, né? Se vocês não imprimiram, tudo bem, tá tudo certo. Vocês vão usar no celular também, tá tudo certo. Vou só conectar aqui na minha impressora, que eu já vou imprimir. Vamos resolver as questões, então? Prof, que questão? As questões que estão lá no Drive. Não vi Drive, então corre lá no link do grupo. Vou até postar aqui o link do Drive para vocês acessarem lá e conseguirem fazer as questões, meu povo. Deixa eu pegar aqui o link do Drive, postar aqui no grupo para vocês, aqui no chat. Ó, se vocês clicarem aí, vai direto lá para o Drive. O Drive é a pastinha onde está as questões de interpretação. É a pastinha que vai ficar depois dessa aula gravada, que vai ficar os slides, né? Está ali a bateria de exercícios para vocês. Vou até imprimir agora. A minha já está resolvido tudo aqui, mas é só para eu ir acompanhando a leitura do texto com vocês. Então, vamos abrindo aí o material que eu vou imprimir. E abrir, está travando. Que estranho. A internet hoje em Boa Vista está daquele jeito, né? Isso é obra dos concorrentes, gente. Deixa a nossa internet lenta só para a gente... Se eles pensam que vão nos pegar, estão errados, né? Vamos lá. Parará. Deu certo aqui. Deu, agora deu. Eu só imprimir, que daí a gente já começa a resolver essas questões. Dá bem certinho o tempo até meio-dia, a gente termina tudo. Bom, vamos lá então. Primeira questão, pessoas. Ler o texto, escolher um texto razoavelmente, né, extenso, nem muito extenso, nem muito curto. Acho que é um texto que dá conta, dá para ler bem. Numa prova de concurso é bem essa realidade, costuma ter, né, 3 parágrafos, meia página, né, às vezes até um pouco mais curto e uma quantidade maior de textos aparecem para vocês resolverem na hora da prova, né, pessoal? Então, é o que geralmente costuma aparecer no dia da prova. Então, um texto bonitinho aqui para vocês, né? Flertamos com a barbárie, né? O nome do texto. E qual foi a primeira questão a aparecer para vocês nesse exercício, né? A primeira questão foi sobre, da leitura do texto, pode-se concluir que ele tem como objetivo primeiro. E aqui, né, pessoal, ó, vejam bem, uma questão, né, envolvendo tipologia textual. Às vezes a gente pensa assim, que bobagem estudar tipologia textual, isso nunca cai, o professor está perdendo tempo. Não, tem banca que pergunta isso sim. Pergunta, qual é o objetivo geral? Qual é o objetivo primeiro? Bom, ele está perguntando a função do texto. Se ele está perguntando a função do texto, ele está se referindo à tipologia ou ao gênero textual. Bom, olhando para esse texto, a gente consegue perceber que ele é um texto argumentativo, que ele vai defender um ponto de vista. Então, descrever, esse é o objetivo primeiro? Não, descrever é o objetivo primeiro de um texto descritivo. Narrar, não, porque não está contando a história de algo ou alguém. Defender um ponto de vista sobre a sociedade atual, tá gostosinha essa, né? Vamos ver se é. Evidenciar um posicionamento sobre bárbaros, não é bem evidenciar, não é isso o foco, né? Dissertar sobre tipos de comportamentos humanos, olha, poderia ser essa. Só que o que acontece? Ele não está só dissertando, né, pessoal? Então, olha os comentários que eu trago aqui nessa resolução. A questão está questionando o objetivo do texto, ou seja, para qual finalidade ele foi escrito. Essa questão, portanto, exige conhecimento de tipologia e gênero textual. Por que é a C e não é a E? A E fala, prof, está dissertando sobre tipos de comportamentos humanos.
Tá mesmo, ele está dissertando, mas ele não está só dissertando, pessoal. Ele também está defendendo um ponto de vista. Então, o que faz ser a questão C é que defender um ponto de vista é a mesma coisa, e isso é uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem. Se vocês estiverem com as questões impressas, vale a pena anotar. Defender um ponto de vista é a mesma coisa que dizer defender uma tese, tá? As bancas, e aqui eu gosto muito de trabalhar com vocês, os nomes das coisas, porque às vezes as bancas elas estão se confundindo vocês com outros nomes. Defender ponto de vista é a mesmíssima coisa que dizer defender uma tese, tá? Essa é a única alternativa que contempla o objetivo do texto, já que ele é um texto argumentativo. É um texto da tipologia dissertativa, mas é do gênero argumentativo. Ele está, então, portanto, defendendo um ponto de vista. Ok? Questão número 1, então, C, letra C. Alguma dúvida sobre essa questão? Ana, diga. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Por que não pode ser a letra A? A letra A, porque o objetivo maior dele não é descrever, tá, Ana? Embora, e aqui é bem interessante essa pergunta, embora, Ana, ele descreva em algum momento a sociedade, o objetivo geral do texto é defender um ponto de vista, porque ele é um texto da tipologia dissertativa argumentativa. Faz sentido? Sim. É por isso que não pode ser a letra A, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, vão perguntando aí, tá? Fiquem bem à vontade, pode interromper, pode perguntar. O objetivo, essa é a hora de tirar dúvida e errando, é errando que a gente vai aprendendo, né? 2. O termo bem diferente, linha 5, foi empregado com o propósito de... Aqui, ó, para quem não está com o texto na mão, não está olhando para o texto agora, ó, esse é o fragmento. Querer a civilização, entre aspas, é uma coisa. Empenhar-se com afinco para impulsionar o processo civilizatório é outro, bem diferente. Bom, e aí? O que vocês responderam? Reforçar uma ressalva? Evidenciar um posicionamento? Ilustrar uma ideia? Reforçar um pensamento? Inserir uma adição da ideia? Essa é aquele tipo de questão que a gente olha no primeiro momento e dá um desespero, né, pessoal? Por que dá um desespero? Porque a gente olha e pensa assim, meu Deus, está tudo certo. Todas as questões estão certas. E agora, Jesus, o que eu faço? A gente tem que escolher com sabedoria, né? E ir aproximando do texto. Primeiro, vamos começar eliminando coisa. Pode ser reforçar uma ressalva, pode ser evidenciar um posicionamento, ilustrar uma ideia. Ilustrar uma ideia dá exemplo, né? Não está bem dando um exemplo. Eu já cortaria C. Reforçar um posicionamento. Pode estar reforçando um posicionamento. Inserir uma adição da ideia. Não, adição da ideia não pode. Então, assim, já excluí a C e a E. Né? Porque adicionar uma ideia é somar. Geralmente, as palavras que indicam adição da ideia é e, além disso, não só, mas também. Então, essa aí a gente corta fora. Então, nós ficamos com 3 alternativas. Socorro Deus, né? Socorro Deus, porque tem várias coisas que poderiam ser. Então, eu vou ler de novo com atenção. Querer a civilização é uma coisa. Empenhar-se com afinco para impulsionar o processo civilizatório é outra. Essas duas ideias não são ideias que se opõem, pessoal. Ele não está falando de coisas que se opõem. Querer uma coisa é isso, querer outra é aquilo. Essa construção não evidencia as diferenças entre uma coisa e outra, e se reforça a diferença, a gente não está falando de uma ressalva, ou o processo de ressaltar a diferença chamada de ressalva. Anota isso, povo de Deus, porque a banca adora essas palavras. Ressalva, adversidade, oposição.
antítese, tudo quer dizer a mesma coisa. Ideias que se opõem. Logo, pessoal, a gente só pode ficar com a letra A. Eu sei que teve gente que marcou aí, ó, evidenciar um posicionamento. O bem diferente está, sim, para quem marcou a letra B, para acalmar o coração de vocês. De verdade, tá reforçando o posicionamento. Só que em alguns momentos, né, principalmente para quem faz prova, vai fazer prova do concurso em que a banca é a CESP, em que a banca é a FGV, em que a banca é a Legale, né? Pessoal, essas bancas, por vezes, vocês precisam marcar a questão mais correta. Não é a única correta, é aquela que mais se aproxima do correto. Então, aqui está mais correta. Então, aqui, nesse caso, seria a letra A. Faz sentido para você ser a letra A? Alguma dúvida sobre essa? Então, o segredo aqui para resolver essa questão era, né, você conseguir entender que a ideia 1 e a ideia 2 estavam trabalhando num ponto de ressalva. Ok, povo? Vamos, então, para a questão 3. No primeiro parágrafo do texto, é possível afirmar que o autor do texto faz o seguinte movimento argumentativo. Bom, vamos começar. O que é movimento argumentativo? Movimento é sensual, não é desse movimento que a gente está falando. A gente está falando movimento argumentativo, significa o quê? O que ele mobilizou para escrever. Com isso, sou forçado e obrigado a ler o primeiro parágrafo do texto de novo, né? Acho que eu não recortei para cá. Ah, recortei sim, eu sou maravilhoso. Pronto. 3. Querer a civilização, entre aspas, é uma coisa. Empenhar-se com afinco para impulsionar o processo civilizatório é outra. Bem diferente. Definir civilização é quase desnecessário. Em países civilizados, os cidadãos respeitam-se uns aos outros, cumprem seus deveres perante a sociedade e a nação às quais pertencem, comportam-se segundo os requisitos da ocupação que exercem, e, não menos importante, são sensíveis às necessidades dos co-cidadãos que, por desventura, precisam de ajuda. Bom, o que ele está fazendo, então, aqui, nesse primeiro parágrafo? Eu dei a resposta, fiquei dando sem querer. Vamos resumir. Ele apresenta a tese que será defendida em todos os outros parágrafos do texto? Não, ele não faz isso na introdução, porque ele traz uma ideia na introdução e fala sobre outras nos desenvolvimentos. Então, se você perceber aqui, ele está dizendo no começo desse texto, ele está definindo o que é ser civilizado. Em países civilizados, cidadãos respeitam. Embora ele diga, definir é quase desnecessário. Mas daí ele vai seguir, vai começar a definir. Em países civilizados, cidadãos respeitam-se uns aos outros, cumprem seus deveres perante a sociedade e a nação, às quais pertencem, comportam-se segundo os requisitos da ocupação que exercem, não menos importante, são sensíveis às necessidades do concidadãos, né? Que, por desventura, precisam de ajuda. Então, ele não vai defender isso ao longo do texto. Se você olhar o segundo parágrafo, ele está falando de outra abordagem. Então, não é a letra A. Embora imparcial, já para aqui. Essa resposta já para aqui. Porque ele é tudo menos imparcial. Ele está dando muito bem a sua opinião. Estabelece uma ideia de oposição que será defendida ao longo de todo o texto. Não, ele não traz uma oposição, ele traz uma definição. Por isso que a gente fica, pessoal, com a letra D. Define civilidade. Base para as oposições que seguirão. Se vocês lerem o desenvolvimento 1 e 2, ele vai se opondo ao comportamento que não é exercido. Por isso que a gente fica com a letra D de Deus, né? Apenas, só para a gente eliminar aí, né? Apenas explana um ponto de vista que não será seguido nos demais. Não, né? Que não é esse o ponto, né? Ele trabalha muito bem. Questão 4. O verbo no fragmento são mandriões,
ladrões e criminosos, organizados ou não. Insere. Aqui a gente tem uma questão um pouco mais gramatical, que a gente olha com um pouco mais de calma, né? O que está sendo inserido pelo verbo ser? São mandriões, ladrões, criminosos, organizados ou não? São todas características de algo ou alguém. Então, aqui a gente precisa relembrar alguns termos. O que é um aposto explicativo, pessoal? O aposto explicativo, ele é um termo que explica um substantivo e não é composto por verbo. Então, uma observação. Aposto explicativo não tem verbo. Na oração destacada ali, começa com um verbo. Então, a gente já poderia eliminar a letra A, porque aposto não tem verbo. Olha o exemplo de aposto que eu trago para vocês. Maria, a menina do 6º ano, faltou. Então, a menina do 6º ano está explicando o termo Maria, né? Então, isso a gente vai chamar de aposto explicativo. O que é um predicativo do sujeito? Né? Do sujeito 20%. Olhando lá na linha 18 e 19, a gente tem a frase, né? Em muitos deles, 20% são mandriões. Ó, 20% é o sujeito do verbo são? É o sujeito. Predicativo do sujeito é um estado do sujeito que está presente no predicado. A lógica seria estar do lado ou dentro do próprio sujeito, né? É inserido por verbo de ligação. Então, assim, não é só um estado, é uma característica, né? Tem tudo para ser essa resposta, porque mandriões, ladrões, criminosos, organizados ou não, é uma característica do sujeito que está lá do lado do verbo, está no predicado. Vamos ver depois se é essa. Termo determinante que caracteriza um grupo. Pessoal, termo determinante geralmente é um adjetivo, que determina ou restringe especificamente o substantivo. Também não é oracional, ou seja, não tem verbo. Então, não posso dizer que todos esses termos sejam termos determinantes, porque eu estou falando de uma expressão que tem um verbo dentro. Oração explicativa. A oração explicativa são iniciadas pelo pronome relativo que, geralmente pelo que, né? Que vai dar, tipo, a chave que está na mesa é minha. Não é uma oração, então, explicativa. Aposto restritivo. Bom, aposto restritivo é aquele que restringe um grupo a um único elemento. Por exemplo, o aposto restritivo ele é sempre um nome próprio. Vamos pegar um nome genérico, tá? Vou pegar padre. Padre é um nome genérico. Agora, quando eu digo Padre José, José é um aposto restritivo do grupo de padres. Por isso que eu digo que é um aposto restritivo. Tá, professor? Explicou e qual é a resposta? A resposta é B, pessoal. É um predicativo do sujeito 20%. Essa é uma questão um pouquinho mais gramatical, fiz questão de trazer um pouquinho de gramática aqui nessa questão, para a gente se dar conta aí, eu sei o que é um predicado, eu sei o que é um sujeito, né? A gente precisa saber identificar esses termos também para ter aí uma boa resposta, uma boa devolutiva, né? Questão 5. O verbo inserido. Questão de vocabulário, né, pessoal? Essa é um pouco mais, às vezes é um pouco mais complicado, porque o que acontece? O vocabulário tu sabe ou não sabe. Não tem muito o que fazer, né? O que quer dizer inferir, segundo o dicionário? Fazer inferência sobre, concluir, deduzir. De todas essas, a gente tem a palavra concluir, que faz ser a letra A. Ok? Não tem muita dificuldade aqui, na questão número 5. Ficamos, então, com o concluir, a questão 5. A questão 6, essa daqui está legal, né? Espero que vocês tenham acertado. É possível notar o uso de linguagem conotativa. Lembrando, conotação é sentido figurado. Vamos lá, linha 14 e 15. Olhando para o texto, onde é que está a linha 14 e 15? É lógico que me refiro à maioria. A uma ampla maioria, algo como 80% dos cidadãos. Tem algum termo aqui que esteja empregado no sentido figurado? Não, não temos. Em muitos deles, 20% no mínimo, são mandriões, ladrões, criminosos, organizados ou não.
e nem presos. Aqui, galera, são todas palavras empregadas no sentido denotativo, está se falando a mandriões, que chamamos de ladrões, né, de pessoas que roubam, criminosos, organizados ou não, nem preciso acrescentar. Ou seja, não tenho nenhuma palavra no sentido figurado, né? 21 e 22. Alguns dos que apresentam ser inofensivos, transuentes é aqueles que passam, né? Podem ser perigosos assassinos. De novo, nenhum uso fora da real, né? Do sentido denotativo. Em sua função de impedir que a minoria incorrigível se expandam. Obviamente, não estou estimulando. Não parece ter também, né? Agora vamos ver a linha 28. Obviamente, não estou estimulando que cada um se armar e sair por aí a casta de suspeitos. Pessoal, aqui a gente tem... Prof, só pode ser a letra E, porque se as outras não tem, só pode ser essa, né? Mas cadê a conotação que eu não estou vendo? A palavra caçar pessoas. A gente não caça suspeitos. Caçar é um verbo que é empregado para animais. Caço animais, caço bicho. Suspeito a gente não caça. A gente procura, a gente busca. Por isso, pessoal, aqui está a conotação. Quando eu elaborei essa questão, e até tinha outras conotações mais explícitas ao longo do texto, por que eu escolhi essa? Porque, às vezes, é mais implícito. Não é tão explícito assim, não é tão na cara. Toma, tá aqui a conotação. Não, às vezes a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para localizar aí esse elemento conotativo da oração. Ok? Bom, com isso, então, ficamos com a letra E, né? Linha 28 e 29, mais especificamente na linha 29 é que está presente a nossa conotação. Ok? Questão 7, pessoal. Analise as assertivas sobre o texto. A primeira frase do último parágrafo, linha 33 e 34, faz uma ressalva em relação às ideias anteriores. Vamos ler a linha 33 e 34. A questão, porém, é o que pode uma coletividade fazer assim de se tornar civilizada. Não preciso nem terminar, nem seguir lendo a ideia para dizer que essa alternativa está certa. Por quê? Porque ela inicia com um porém. E o porém, ele é uma conjunção adversativa que sempre indica uma ideia de oposição, pessoal. Ok? A mesma coisa a linha 33. As palavras porém apresentam o mesmo valor semântico. Sim, galera, porém só apresenta a ideia de adversidade. Não tem como ser outra. E na linha 3, a expressão ou seja, a linha 35, poderia ser substituída sem prejuízo semântico por isto é? Sim, está correto. A expressão ou seja e isto é tem o mesmo valor, pois ambas inserem uma expressão explicativa. Então, isso é uma coisa que com muita frequência é perguntada em prova. A palavra ou seja, né, tem o mesmo valor de isto é? Sim, tem o mesmo valor de isto é. Tem aí o mesmo peso argumentativo. Bom, então, a 1 está certa, a 2 está certa, a 3 está certa. Ficamos com a letra E. Né? Letra E, todas as alternativas estão corretas, né? Ficamos com ela. 8. E antepenúltima questão. Sobre o uso da expressão se mede em anos-luz, analise as assertivas. E aqui, de novo, né, pessoal? Aqui eu tenho uma linguagem conotativa, só para vale a pena explanar aqui, né? Aqui eu tenho a presença de uma linguagem conotativa, né? Dizendo aqui anos-luz. O que ele quer dizer com anos-luz? É uma hipérbole, é um exagero. Anos-luz é usado, né, pessoal, para avaliar distâncias entre planetas, né? Então, é muita distância. E aqui ele está falando sobre civilidade. Então, é óbvio que ele está empregando essa expressão para ser exagerado. Então, só para reforçar, não é o que a questão está perguntando, mas acho que vale a pena a gente... Até está perguntando, sim. Vale a pena a gente reforçar essa ideia. Então,
Usa a linguagem conotativa para representar a intensidade de ideia? Verdade, certíssimo, né? Evidencia a proporção da falta de moral da população mundial? Opa, cuidado! Ele não fala em população mundial, né? Ele está falando da nossa sociedade. Toma cuidado com elementos que estão no texto e que trazem, né, essa ideia de E aqui, pessoal, eu faço uma parada, porque eu sei que vai ter gente que vai brigar comigo, porque eu fiz as questões, e vai querer dizer, dois está certo assim. Pessoal, olha os cuidados que vocês têm que ter para responder a essa questão. Sobre o uso da expressão se mede anos-luz. Bom, vamos olhar em que parte do texto está essa expressão anos-luz. Cadê? Foi a única parte que eu não coloquei as linhas. Está lá na linha 53 e na linha 54. Os incontáveis percalços de nossa formação colonial e a nossa indiferença pela educação explicam por que o atraso de nossa moral coletiva se mede em anos-luz. Aqui, galera, ele está falando em nossa, minha que está lendo, minha sociedade, e não em população mundial, ok? Então, por isso. Mas lá na introdução ele fala sobre países, outros países civilizados. Lá na introdução. A pergunta é específica sobre o uso deste fragmento. Então, cuidado para não explorar além. Isso faz a questão estar equivocada. A expressão transmite uma ideia de a falta de moral coletiva é quase infinita? Sim, né? Porque as distâncias medidas em ano-luz são quase infinitas, ou seja, são muito grandes, pessoal. Então, está correta também. Ficando, então, cuidado, porque a questão está pedindo a incorreta. Aposto com vocês que teve uma galerinha aí que marcou 1 e 3. Alguém marcou 1 e 3? Aí só para aliviar meu coração, porque com muita frequência eu faço isso. Era para marcar correto, eu marquei incorreto. Então, pessoal, se ligue, se oriente. Tem alguma dúvida aqui, pessoal? Algum comentário sobre essa questão? Vou entender que não, então. Vamos embora. Não só para... Essa é uma questão que costuma ser chata, né? Porque a gente costuma errar, porque a gente se deixa influenciar aqui por esses termos, né? Essas coisas do capiroto, né? Então, só para chamar a atenção de vocês. Vamos para a questão 9. A questão mais difícil do simulado era a questão 9, tá? Exigia de vocês uma leitura muito atenta do parágrafo de modo geral. Ué, ficou errado aqui. Mas igual, vamos resolver. Impere-se da leitura do último parágrafo do texto. A civilidade inicia pela vontade, pelo querer do indivíduo? Sim, isso está lá na primeira frase do texto. A questão, porém, é o que pode uma coletividade fazer a fim de se tornar civilizada. Penso que a resposta começa pela vontade, ou seja, pelo querer, que, por sua vez, tem a ver com os sentimentos. Esse enunciado é abrangente, inclui vida em família, o relacionamento com os amigos e, não menos importante, o modo de falar com o balconista, com o trocador no ônibus e com qualquer um que, apressado, tenha esbarrado em você. Ao longo dos séculos, a filosofia, as ciências humanas, as religiões têm se ocupado em esclarecer os matizes que a esfera dos sentimentos compreende. Atualmente, além dos estudiosos, os meios de comunicações estampam muitas coisas úteis, ao lado, infelizmente, de muita coisa impublicável. Evitemos, porém, um idealismo excessivo. Os pontos suscitados são frágeis em países como o Brasil. Os incontáveis percalços de nossa formação colonial e a nossa indiferença pela educação explicam por que o atraso de nossa moral coletiva se mede em anos-luz. E aqui mais um motivo, pensando aqui na questão anterior, né? Ele fala sobre, são frágeis em países como o Brasil. E aí ele está falando especificamente do Brasil, né? Entre nós, a verdade é que dezenas de milhões
se recusam a custear os estudos dos filhos, mas não se pejam de gastar muito mais em fantasias de carnaval. Então, a civilidade depende de fatores pessoais como forma do indivíduo se relacionar socialmente? Sim, verdade. C. Devemos evitar o idealismo excessivo, já que dezenas de milhares não investem na educação dos filhos? Certo também. A nossa indiferença pela educação é uma das explicações para a infelicidade? Certíssimo. Agora, olha o que torna a questão errada. E ela é uma questão muito sacana, né? Ela se torna difícil porque dá a impressão que está tudo certo. Se dezenas de milhares investissem mais na educação em vez de fantasia de carnaval, seríamos civilizados. Pessoal, isso daqui é uma hipótese. Isso daqui é uma interpretação que talvez tu faça. Não está escrito isso. E esse é o tipo de cuidado que você precisa tomar para resolver as questões dessa natureza. Então, não está escrito no texto se investirmos melhor em vez de fantasia de carnaval seremos civilizados. É uma crítica. Por isso que a alternativa equivocada aqui é a letra E, né? Então, ele não está falando se isso seremos civilizados. Ele está dizendo que a nossa incivilidade decorre dessa ausência de investimento. Então, essa questão 9 era uma questão que demandou uma leitura mais sensível de vocês. A questão 10, por sua vez, é uma questão também de vocabulário, né, muito específica, que é saber o que é pejam e não, né? Então, primeiro, o que diz o dicionário? Pejam vem do verbo pejar, o mesmo que estorvam, receiam, eixam, hesitam, vacilam, carregam. Bom, nesse sentido, a gente só tem uma alternativa que poderia ser, que é hesitam, né? Não hesitam, estão trocando ali, né? Mas não hesitam de gastar muito mais com as fantasias de carnaval. Então, pessoal, essas eram as respostas de todas as questões. Eu vou postar ali para quem perdeu algumas das questões. Vou postar o gabarito ali para vocês. Não sei se foram anotando todas as respostas, mas depois eu coloco ali, né? Sabe que eu não fazia ideia que é? É difícil, né? Às vezes, José, ali a questão, né, foi a dica que eu postei essa semana no grupo. Pode aparecer uma palavra que a gente não faz ideia do que possa ser, né? A resposta, que a gente nem imagina o que é. Então, às vezes, a gente tem que ir meio que no tato. E, obviamente, fazendo questão, errando, acertando, né? A gente vai criando vocabulário. Agora, tu já sabe que pejam é hesitar. O que é hesitar? É temer, é não fazer, é questionar. A gente vai aprendendo, né, a ampliar esse nosso vocabulário ao passo que a gente vai fazendo questão, vai acertando, vai errando, faz, refaz, faz de novo, né? É esse, então, o princípio. Pessoal, vou parar a gravação aqui para a gente encerrar.